Paz, amém? Amém. Bem, eu queria primeiro mencionar a respeito aqui do nosso grupo da Igreja Batista Central de Queimados. Vou convidá-los a ficar de pé. São esses irmãos que nos acompanham. E um grupo bom lá da Igreja Batista. Minha esposa está ali fora, apacentando 2 ovelhas. Meu sogro também está, minha sogra. E é um prazer para nós estarmos aqui nessa noite, amém? Podem sentar. Bem, irmãos, é uma luta que não é fácil. Lutar contra as drogas não é nada fácil. Sobretudo porque a droga ela ataca 2 dimensões muito profundas do ser humano. A primeira dimensão que a droga ataca é a vontade. O indivíduo, quando ele está preso pela droga, quando ele está preso pelo vício, ele perde a sua capacidade de decidir, ele perde a capacidade de romper com aquele vício que ele assumiu. É muito difícil uma pessoa que se deixa levar pelas drogas, ela conseguir sair do vício sozinha. É preciso de uma rede de apoio, é preciso que essa pessoa seja encaminhada muitas vezes com um tratamento adequado, porque ela perdeu a capacidade de, com a sua vontade, exercer a sua autoridade de sujeito, de quem decide pela própria história. Então a primeira coisa que já sai prejudicada é a vontade. Você decidiu estar aqui nessa noite. Uma pessoa viciada, ela não decide, o vício a toma. É uma coisa tão terrível que parece que o vício é que se torna agente e a pessoa é que se torna uma coisa. É o vício que faz dela o que ele bem entende. Lança naqueles circuitos onde aquelas pessoas ficam ali o dia inteiro se viciando e ela não tem, apesar de querer, ela não tem forças da vontade para conseguir romper com aquele ciclo vicioso. O vício traz uma aparência de prazer, mas de prazer não tem nada, porque ele faz da pessoa viciada, da pessoa drogada, ele faz gato e sapato dessa pessoa. E a primeira dimensão prejudicada é a dimensão da vontade. A outra dimensão prejudicada é a dimensão do corpo, porque a gente percebe o quanto essas pessoas elas degradam rapidamente fisicamente falando por conta da droga. E o corpo é uma maneira de estar presente no mundo. Na verdade, no contexto da fé cristã, o corpo é muito importante porque ele faz parte dessa unidade material e espiritual. Não é uma questão que a gente possa achar assim, é uma questão acessória, é uma questão que talvez não faça tanto peso quanto a vontade. Pelo contrário, mente e o corpo são unidades indissociáveis. Então uma mente dominada, ela acaba degradando o aspecto corporal. E a gente olha e fica sentindo apenas pena dessa pessoa. Eu estava aqui com a minha filha, quando passou aquele vídeo. A minha filha, quando viu o rapaz tremendo, segurando num copo de cachaça, ela perguntou: papai, o que é isso? Sabe o que ela me perguntou? Porque não é uma realidade que ela costuma presenciar. E eu falei: filha, aquilo ali é uma pessoa que bebeu tanto e bebe tanto, que quando ela deixa de beber, ela sofre os efeitos colaterais da ausência daquela bebida. E é triste a gente entender que seres humanos estão passando por uma situação tão deplorável, na verdade uma situação que os tira dessa condição de seres humanos. E eu queria ler um texto com vocês aqui nessa noite, um texto que é de uma profundidade sem igual, e com certeza, por tudo que eu venho a falar aqui, esse texto ainda tem muito mais a revelar. As poucas palavras que eu vou dizer, eu não vou me estender, elas na verdade são a lâmina d'água da profundidade desse texto. Mas eu queria que você ficasse de pé para nós lermos juntos. No livro de Evangelho, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, todos nós conhecemos, mas eu faço questão de ler juntamente com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Estou olhando para trás ali para ver se vai rolar aqui. Eu queria também mandar um abraço, me permitem, para um amigo aqui que cortou muito o meu cabelo quando eu era pequenininho, que me dava cascudo na cadeira, o Paulinho. O Paulinho deve estar olhando lá de trás e deve estar assim: será que ele mesmo? Você não é não, não pode ser. Quer dizer, sou eu mesmo, Paulinho. Ele está lá atrás, Paulinho. O Binho também, meu professor, foi meu professor de IEGA. Então a gente está revendo pessoas assim da nossa história. Na verdade, está recapitulando a nossa história. A gente está pegando um pouquinho dela aqui nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto,
Orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aqueles que nos têm devido. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar. Durante muito tempo, nós trabalhamos e alimentamos o nosso modelo missionário, passando distantes de questões complicadas, questões sociais complicadas como essa, como são as drogas, a fome, as drogas, a violência, que na verdade elas são uma estação do nosso alvo missionário. Obviamente que é muito mais fácil falar para o indivíduo: aguarde o céu, vamos esperar que o céu aconteça, que a igreja seja arrebatada, do que de fato nos comprometermos com questões tão melindrosas quanto essas. Mas, curiosamente, a gente não consegue falar do céu desde o céu, mas nós falamos do céu a partir daqui da terra. Interessante isso, porque até mesmo quando o Filho de Deus, que não por usurpação, ser igual a Deus, veio nos dizer uma palavra a respeito do céu, ele precisou primeiro fazer presença e marcar sua presença entre nós. Porque eu não conheci no texto bíblico uma fala a respeito do céu que fosse dita desde o céu, mas conheço e li várias falas a respeito do céu ditas desde aqui, formuladas a partir da nossa questão concreta, que é a vida real que todos nós vivemos. E nessa oração, que para mim ela é um símbolo muito profundo dessa luta que nós travamos contra as drogas, e quando Jesus ele ensina a gente a dizer assim: Pai nosso que estás no céu, na verdade é uma oração que inicialmente deve ser entendida não como uma oração que pertence a mim, individualmente falando, mas é uma oração que deve ser feita em comum acordo, tanto daqueles que oram a oração, como daqueles que são alvo dessa oração, concretamente falando. E Jesus vai nos ensinando e vai falar para nós o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí nós entramos na questão decisiva dessa oração: assim na terra como no céu. Talvez compreender essa expressão, assim na terra como no céu, tenha sido difícil para nós, porque quando pensamos o céu, pensamos na negação da terra, na negação das questões que nós vivemos no dia a dia, das quais todos nós nos alimentamos. Mas aí eu tenho algumas perguntas para fazer a respeito do céu, e eu tenho certeza das respostas de vocês. E a primeira delas é a seguinte, e eu peço que vocês respondam: no céu haverá fome? Já marcamos um ponto. No céu haverá violência? Mais um ponto, 2 pontos. No céu haverá corrupção? Graças a Deus, senão alguém podia se assanhar de chegar lá com essa malignidade que é a corrupção. No céu haverá alguma pessoa dependente de algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita? Como que as coisas agora talvez elas comecem a ser melhor trabalhadas? Se no céu não haverá nenhuma classe dessas pessoas, não porque essas pessoas não estarão lá, mas porque elas remidas estarão libertas de todos esses males que a história nos impõe, eu queria dizer para você talvez a profundidade desse texto, que talvez ainda vai ser muito mais aprofundada por você, eu tenho certeza disso. Quando a gente luta para que as pessoas não tenham fome, ou que não passem fome, quando a gente luta para que não haja violência,
Sobretudo porque nós lutamos, pastor André, não por conta de um ativismo social, mas nós lutamos por conta de um compromisso que nós assumimos do próprio Cristo, porque eu não conheço ninguém, nem antes nem depois dele, que traduziu de maneira tão concreta a vontade de Deus aqui na terra, mas de acordo com ela no céu. Ninguém traduziu mais do que Jesus a vontade de Deus aqui para a nossa terra. E Jesus traduziu curando os enfermos. E Jesus traduziu acolhendo aqueles que estavam sendo alvo de apedrejamentos. E Jesus traduziu alimentando os famintos sem cobrar R$1 da comida que eles estavam comendo. Então, dessa maneira, Jesus mostrou o assim na terra como no céu. O grande desafio, nosso desafio, é que na luta contra essas questões, e eu peço a atenção dos irmãos, a luta contra essas questões já pode sim fazer um prelúdio daquilo que no céu definitivamente não vai ocorrer mais. Se a gente luta para que a pessoa que é dependente do vício, ou a pessoa que é alvo da fome, de uma fome voraz, se a gente luta para que essas pessoas tenham dignidade, nós estamos traduzindo de maneira provisória, pequena e limitada, aquilo que no céu será definitivo. Porque no céu não haverá fome, porque no céu não haverá sofrimento, porque no céu não haverá pessoas dependentes de droga, seja lá qual for. O assim na terra como no céu nos coloca diante não apenas de uma oração, mas traz consigo uma implicação profunda de um compromisso que pela oração nós assumimos com Deus, mas com os daqui da terra. Talvez eu e você não tenhamos a coragem, e eu estava esses dias numa reunião que o Silas, meu eterno professor de português, ele falou assim, eu estive uma vez num episódio onde uma pessoa estava caída e eu não tive coragem de pegar aquela pessoa e levar para minha casa. E muitos de nós não temos, porque nós temos medo de algum risco que a gente possa pôr a nossa família. E é uma questão muito pessoal, e ninguém tem autoridade ou legitimidade para questionar ninguém nesse sentido. Mas nós temos um objetivo, que é uma casa, justamente para que a gente possa acolher aquela pessoa que a gente desejou ajudar, mas não pôde levar para a nossa casa. Assumindo o compromisso com essa casa, a gente está fazendo um pouco da nossa parte, no que diz respeito a tentar mudar o quadro. E aí eu faço aqui minhas palavras, as palavras de Paulo Freire, quando ele afirma que não existe realidade que não esteja ao nosso alcance, para que a gente interfira com ela, sobretudo quando a gente interfere com o poder do Evangelho, que o Evangelho traz em si a chama da inquietude diante de uma realidade que nega ao ser humano o direito dele ser. O Evangelho traz essa capacidade de que a gente vendo, tome partido, de que a gente percebendo, de alguma forma, mesmo que limitada, mesmo que você não possa fazer tudo, nem eu possa fazer tudo, mas eu acredito que alguma coisa a gente pode fazer. Eu acho que o nada não é justificativo. Talvez eu não possa levar para minha casa, talvez eu não tenha esse peito que muitos têm, mas eu posso ajudar, eu posso contribuir para que a gente construa esse centro de recuperação, que é um centro sério, que vai ter um trabalho na área médica, na área terapêutica, mas que também vai ter um acompanhamento espiritual, um acompanhamento religioso, para que essas pessoas, elas possam ser, provisoriamente, com seus limites aqui na terra, um tanto daquilo que definitivamente serão no céu. É uma batata quente nas nossas mãos, na mão da igreja, mas que eu tenho certeza que pela fé que nós recebemos, nós somos, não seremos, nós somos capazes de assumir, com a nossa limitação, dentro do nosso limite, mas nós somos capazes de mostrar para esse mundo aí fora, já aqui na terra, né, Fátima? Um pouquinho, porque a gente não consegue nem imaginar o céu e a plenitude celeste, mas eu creio que nós somos capazes disso, porque se o Cristo colocou para nós orarmos essa oração, pastor,
é porque Ele nos sabia capazes de alguma maneira de atingir esse objetivo, de que aqui na terra a vontade que já desde o céu é vontade, ela possa se materializar na ação e na atitude de fé da igreja, sobretudo de apoiar um projeto tão especial quanto esse. Talvez você não tenha pego o papel e não precisa fazê-lo agora. Quando acabar, procurem as pessoas que estão responsáveis. Pegue esse papel, não é algo que você faz naturalmente, é pela fé. Vamos ajudar de alguma maneira. A gente pode. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Nós temos força para isso. Não a força nossa, mas uma força emprestada. E essa força se chama Evangelho, se chama Palavra, se chama Cristo, como palavra vivida e demonstrada. Creio que nós podemos fazer muito. Começamos assim, mas a gente pode ir até os confins da terra, dando os sinais de que o reino já começa aqui e começa agora. Ou seja, é na história, é no hoje, é na nossa vivência cotidiana que o reino e o contexto celeste já começa a ser percebido. Lutemos por isso, sobretudo porque são os nossos irmãos. Eu ia tentar amenizar, mas não dá. Falar que são apenas criaturas é covardia, é desumano. São os irmãos e irmãs, filhos e filhas, que pelo sangue não nasceram na nossa família, mas que fazem parte de mim e de você, que todos são filhos de Deus. Amém? Amém. Pastor André.